E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de filme. Dessa vez a gente vai falar sobre a adaptação da história do Pinóquio pra Netflix por Guilherme Del Toro, né? Um cara aí que tem uma pegada bem diferente, bem única dele, que você consegue ver ali nos filmes O Labirinto do Fauno, O Beco dos Pesadelos, você consegue ver ali a assinatura desse diretor, e Pinóquio não é diferente. E o mais importante de uma história como essa, uma história que a gente já conhece, que já foi contada por vários lugares, e obviamente a mais famosa é o da Disney, né? A gente já sabe o que vai acontecer, da baleia, do Gepeto, do grilo, do Pinóquio, né? Mas o mais importante nessa história é saber como ela vai ser contada, e o jeito que o Guilherme Del Toro conta é de uma forma real, pesada, mais importante, com uma mensagem muito, mas muito bonita no final, né? Eu gostei muito da pegada que o Guilherme Del Toro colocou aqui na história do Pinóquio. Mas comenta, qual foi a opinião de vocês aí sobre o filme do Pinóquio? Não tem problema de spoiler, porque a gente já sabe basicamente o final. Não! Mas a gente conta que a história do Gepeto e do Pinóquio, né, indo nessas aventuras e tentando ali, né, o Pinóquio aprendendo as coisas com um grilo, com as pessoas à volta, com o Gepeto, né? E ao final aí da história ele se tornando um menino de verdade. Eu achei uma coisa super interessante eles contarem a história antes do Pinóquio. A história do Carlo, que seria o filho do Gepeto, como é que era essa interação, a cidade onde eles moravam, como é que era a interação do povo com o Gepeto, né? Que era muito amigável, que todo mundo ali ajudava ele ajudava todo mundo, né? Ele fazia os trabalhos, ele era o pau para toda a obra, né? Ele fazia um pouquinho de cada coisa, e o filho dele também ajudava ele ali no trabalho. Eles obviamente eram muito apegados, amor de pai e filho, né? Até o filho dele morrer ali na guerra. Caiu uma bomba ali na cidade onde eles estavam, mais precisamente na igreja, e o filho dele morre. E o Gepeto, e eu gostei muito dessa pegada, ele começa a beber muito, aí ele não fazer mais trabalho nenhum, ele só fica do lado do túmulo do filho, né? Então as pessoas da cidade acabam se afastando dele, porque ele tá bebendo demais, ele tá só melancólico, né? Ele não conseguiu superar. Como até fala ali na narração, as pessoas superaram, o tempo passou, mas pro Gepeto isso não passou. E eu gosto desse sentimento, né? Porque mostra uma realidade nisso. Um pai, você acha que ele vai esquecer da morte do filho, e depois vem toda a história que a gente já conhece, né? Da fada, vivendo ali, né? Dando vida ao Pinóquio, né, ao boneco que o Gepeto construiu, né, e ele se adaptando ao dia a dia, o Pinóquio sendo enganado ali. Então todas essas coisinhas que a gente já viu na história do Pinóquio eu gostei muito do design. É um filme em stop motion, então eu gostei muito do estilo, do próprio Pinóquio, do boneco ser daquele formato de madeira, e não, por exemplo, da Disney, que tudo é bem definidinho, onde tá o nariz, onde tá o cabelo, onde tá não sei o que. E aqui não, é tudo junto, porque é tudo feito de madeira. Eu gostei do design. O design da fada também, eu acho que isso me impressionou muito. Foi o design desses deuses, vamos colocar dessa forma, desses espíritos, né, que o grilo até cita, que existem espíritos no mundo e tal. Alguns decidem não se intrometer na vida dos seres humanos, mas alguns acabam fazendo isso, né? E a fada ali transformando o Pinóquio, eu gostei do design dela, me lembrou de alguns games, de algumas coisas mais rústicas, vamos dizer assim, mas eu curti. Acho que eu fiquei com um receio quando eu vi as primeiras imagens do filme, porém, colocando em prática, eu achei tudo sensacional. E eles incrementam coisas ali, né? Principalmente uma coisa que a Disney não queria contar, porque o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E eles estão na Itália. E na Itália, Benito Mussolini, né? Então a gente vê ali todas as coisas ali da Itália, né? A saudação ali do pessoal, né? Que também tinha na Alemanha naquela época. Então eles introduzindo isso na história, tanto que tem a parte ali do parque, na animação, tem aquela parte do parque onde os meninos viram burros, né? Aqui não tem isso. Aqui na verdade tem um centro de treinamento para crianças para irem para a guerra. E o Pinóquio vai para lá.
E isso é muito legal, essa diferença, pegar uma coisa real, né, uma coisa histórica aí, claro, fazendo as suas modificações para caber na história, mas para ter um sentido narrativo que eu achei sensacional, né, e colocando o Pinóquio ali dentro desse centro de treinamento, já que o Pinóquio não pode morrer, e isso é uma coisa que eles adicionaram nesse filme. Além da fada, mostra a irmã da fada, que seria aquela que controla, né, os mortos, né, ela consegue fazer isso. E no caso do Pinóquio, como ele é um boneco, ele não é um menino de verdade, ele pode morrer quantas vezes quiser, porque ele sempre vai voltar, né? Então ela tem essas interações com o Pinóquio. Eu acho isso muito interessante, porque ela começa a colocar a dúvida na cabeça do Pinóquio do que é certo ou errado, se realmente ser imortal é uma coisa tão boa quanto ele pensa que é, né? As pessoas têm uma finitude, tem um limite de quantas coisas podem fazer na vida. O Pinóquio não tem esse limite, né? Mas isso realmente é bom? E ela coloca essa dúvida na cabeça, e eu gosto dessa pegada, dessa interação, que ela é rápida, porém certeira, que consegue fazer você pensar, principalmente na parte do menino de verdade, o que significa isso de verdade pro filme. E isso é explicado lá no final, que obviamente eu não vou falar aqui para não estragar, né, a experiência, que eu acho sensacional, essa história de ser um menino de verdade. O que significa isso? With great power comes great responsibility. Eu acho que colocado no filme de uma forma sensacional, né? Mostra ali, né, também tem a diferença na animação ali, por exemplo, da Disney. Vamos colocar de base a animação da Disney aqui. Tem a raposa, né, tem um outro animal que agora me esqueci, o cachorro raposa também. Mas tem aquelas lá que enganam o Pinóquio. Aqui não, aqui é um ser humano junto com um macaco ali, que eles enganam o Pinóquio para ele ir pro show de marionetes do mesmo jeito, né. Aqui estende isso de uma forma que eu achei um pouco longa, porém útil pro filme, né? Essa pegada deles estenderem, de mostrar o quanto ele tá enganando, o quanto que esse cara tá ganhando às custas do Pinóquio, principalmente ali porque eles fazem shows, por exemplo, pro próprio Mussolini. Então, claro, tem uma pegada cômica ali, né? O Mussolini baixinho e cabeçudo e tal. Porém, é uma coisa que eu nunca tinha visto em outra obra, nesse negócio de contos de fada, né? Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, assim por diante, né? E a Disney não queria colocar isso em prática, né? Então eu acho muito legal ter essa visão desse diretor, né? Dessa pegada dele. Então eu gostei da direção, a direção foi bem legal. Tem as músicas, né? Tem um musical ali no meio, que eu vou ser sincero, não gostei também. Eu não desgostei, vai. Tá bom. Não desgostei. Tá ali pra encheção de linguiça, porém, sabe, não é do meu agrado. Eu já contei aqui no canal que eu não gosto de musicais, né? Então essas partes eu dei uma abaixada no ânimo enquanto eu queria mais aquela linha narrativa da moral humana, da ética, sabe, que tava desenrolando, e quando vinha essas partes de música assim, dava uma bela desanimada. O design da baleia lá no final também é bem legal, toda a construção é stop motion, né? Então a gente tem que lembrar que é muito complicado de ser feito, né? Então o que eles fizeram aqui eu acho que foi muito bem feito, a direção bem feita, não gostando das músicas ali, né? Dessa parte musical, porém a trilha sonora em si, mesmo não letrada, eu acho que ela precisava ser um pouco mais viva ali, né, mostrando pra gente mais o sentimento. Porém, ela foi boa nos pontos que elas foram colocadas ali, a ação que teve, o Pinóquio ali no centro de treinamento, o Pinóquio ali, né, a interação deles com os outros personagens, mostrando o que cada um espera. Ele ama a pátria dele, ele é patriota demais, né, e gosta do Benito Mussolini lá, ele sendo enganado, o Geppetto tentando ali ensinar pra ele, mas não querendo ao mesmo tempo, porque pô, ele perdeu o filho, e agora ele tem a chance de ter um novo filho, mas ele quer o Carlo de volta e não o Pinóquio, né? Então o Geppetto também tem essa de aprender que ele precisa entender que o Pinóquio é o Pinóquio e não o filho dele que morreu.
Então tem esse desenvolvimento também. O Grilo eu acho que ficou um pouco apagado dessa história, diferente das outras, que ele é muito mais presente. Essa ficou 2 passos atrás, porém quando ele entra, ele dá uns pitacos ali interessantes, mas eu acho que ele ficou mais apagado do que nas outras histórias, ao meu ver, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do filme do Pinóquio? Eu curti, como eu falei, direção legal, a trilha ali não letrada, né, a trilha sonora não letrada, foi interessante. Não gosto de musical, então essa parte musical me pega e eu fico com o pé atrás, mas tudo bem ter, faz parte da história e ele até traz uma semelhança um pouco maior com a história da Disney, mas o que mais brilha pra mim é essa parte da moral colocada no Pinóquio, do que é ser um menino de verdade, o porquê ele tá fazendo isso, o porquê de ser imortal não é tão bom quanto ele pensa que é, o porquê que ele tem que se comportar. Esse entendimento colocado numa criança que nasceu, sei lá, vamos colocar o Pinóquio com 10 anos ali, num menino que já nasceu com 10 anos, é complicado, né? Ele é incontrolável, ele é uma criança. E isso é colocado de uma forma bem interessante nesse filme do Guilherme Del Toro aí da Netflix. E, como eu falei, coloca nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esse filme do Pinóquio aí da Netflix, de Guilherme Del Toro. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nesse canal maravilhoso comigo e com o Alexandre. E muito obrigado por ter assistido. Tchau.